Toda honra e toda glória sempre para Deus. Amém, irmãos? As pessoas brincam com coisa séria, irmãos. A depressão é uma coisa muito séria. As pessoas sabem que estão nesse estado e não têm forças para sair. E o que antecede, por muitas vezes, o suicídio é a depressão. A pessoa se encontra num vazio tão grande e não vê, uma saída. Aqui no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 8, diz: os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. O que quer dizer esse versículo aqui? Quando nós vivemos olhando coisas que não irão nos preencher, em algum momento, irmãos, pode ocasionar numa depressão. Focado em tantas coisas fúteis, espiritualmente, e quando essas coisas não dão certo, a pessoa não vê uma outra saída e acaba caindo na depressão. Aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 20, diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. São situações que ocasionam as pessoas ficarem focadas em coisas que não irão edificar em nada. É o padrão do mundo. Tem que conquistar, tem que ter para ter uma posição social. E isso, irmãos, só isso, esse status, não irá preencher a nossa vida. Porque quem tem bens materiais e quem não tem, como a Bíblia diz, estão sujeitos às lutas. Então, se uma pessoa não estiver preparada espiritualmente, irmãos, vai cair, vai entrar em depressão. Muitos se suicidam por causa disso. Voltando lá para o livro de Jonas, capítulo 2, agora no versículo 1, a leitura vai ser um pouco longa, mas necessário para o nosso entendimento. O versículo 1 diz: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos montes, e a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Esse é o relato de uma pessoa que estava no fundo do poço, irmãos, claramente aqui. Jonas entrou nessa situação porque ele deixou de cumprir um chamado que Deus tinha para a vida dele. Então ele foi engolido por um peixe e foi lá para as profundezas. E foi onde ele relatou isso. Muitos estão nessa situação, irmãos, espiritualmente falando. Lá no início eu disse que as pessoas estão brincando com coisa séria. Deus vem mostrando uma saída, mas as pessoas acham que não é o caminho para sair de depressão, sair de situações que pode ocasionar a uma depressão. Mas a saída que Jonas teve é a mesma saída que Deus quer nos mostrar, mas por muitas vezes nós tampamos os olhos. E qual seria essa saída? Está aqui no versículo 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo.
ele lembrou de Deus e começou a orar a Deus. E Deus ouviu o clamor de Jonas lá nas profundezas onde ele estava. E Deus, ele quer ouvir as nossas vozes, porque todos nós somos conhecedores da palavra, mas ficamos presos só no conhecimento e nos esquecemos que o conhecimento sem o praticar fica algo vazio. Pessoas se prendem ao conhecimento e se esquecem de praticar esse conhecimento e fica preso no vazio, irmãos. Lá no livro de Salmos, capítulo 115, diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor de tua bondade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Essa pergunta, por muitas vezes, aquele que está num quadro de depressão, ou está pensando em suicidar, fica se perguntando para si mesmo, onde está o Deus, o meu Deus? Onde está aquele que eu fui buscar? E fica se perguntando, colocando em Deus a culpa das situações no qual nós nos encontramos. E diz mais aqui: porém o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe aprouve. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Essas são as nossas situações, irmãos. Nós dedicamos a nossa vida a buscar ídolos desse mundo e nos tornamos igual a eles. Olhamos, mas não estamos enxergando. Ouvimos, mas nós não estamos ouvindo realmente o que tem que ouvir. Sentimos o cheiro, mas não o cheiro no qual nós tínhamos que sentir. Ficamos presos às coisas desse mundo e nos tornamos iguais a eles. E na hora das lutas, ficamos estacionados. Depressão, suicídios, porque não buscamos algo no qual irá nos preencher realmente para passarmos diante dessas lutas que estão por vir para todos nós, irmãos, ou já está acontecendo. E diz mais aqui: a casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu auxílio, o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Olha só, o Senhor se lembrou de nós e ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Lá no livro de Jonas, nós vimos que Jonas lembrou de Deus e orou a Deus. E aqui está dizendo, quando nós nos lembramos de Deus, ele se lembra de nós, porque ele está ouvindo a nossa voz e irá o quê? Nos abençoar, irmãos. Então cabe a nós praticarmos o conhecimento no qual todos nós temos. Nós ficamos presos, repito, tantas vezes no conhecimento, mas se nós não praticarmos, irmãos, ficaremos igual está aqui nesse Salmo 115, parados, estacionados, vendo as coisas acontecerem e nós mesmos não nos mexemos. Não brinque com coisa séria, irmãos. Deus te deu uma palavra, ore a Ele, mostre a sua situação e se mexa. Nós ficamos presos, irmãos, ao desemprego, ao problema financeiro, ao problema no casamento, familiar, a doenças. Mas nós nos esquecemos que há um Deus que quer nos socorrer. Mas Ele só socorre aquele que se esforça, irmãos. Aquele que se lembra de Deus, ora a Ele. E Ele irá se lembrar de nós, irá nos abençoar. Essa idolatria que está dizendo aqui
são as situações desse mundo. Seja ela lutas, seja ela tudo que acontece aqui na Terra, são coisas desse mundo. E a palavra de Deus diz claramente: pensai nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra. Há uma preparação, irmãos. Você escolheu o caminho de Deus. Não se prenda nas coisas desse mundo. Nós temos que aprender a buscar a prosperidade de Deus, que é espiritual. Eu creio nisso, irmãos. É espiritual a prosperidade de Deus, no qual as demais coisas nos serão acrescentadas. Sempre está sendo dito isso aqui. Mas Deus quer nos dar uma vida em abundância. E essa vida é espiritual. Você estar bem em qualquer situação, se contentar com aquilo que está em suas mãos e assim avançar para o alvo, que é a nossa salvação, irmãos. Amém? Então não brinque com coisa séria. Se você está entrando nesse quadro, irmão, se mexa. Se mexa. Não se prenda, irmãos, à idolatria, a coisas desse mundo, irmãos. Assim como Deus fez com Jonas, Ele quer fazer conosco. Jonas relatou aquilo, estava no fundo do poço. Ele lembrou de Deus e começou a orar. E Deus o libertou daquele momento. E aquele que se lembra de Deus e ora, Deus, como diz aqui, se lembrará de nós e irá nos abençoar. Amém, irmãos? Então fique com essa palavra e Deus seja louvado sempre. Amém? E graças a Deus.